Você que é cristão, você não pode estar desinformado a respeito desse assunto. Você precisa buscar informação, você precisa saber. Você não pode estar desinformado, porque se você estiver desinformado, isso você vai ver um pouco mais para frente, qualquer um que chegar com essa informação te engana. Você pode ser ludibriado por alguém que tem a informação que você não se interessou e está desinformado. Você entende isso? Então o apóstolo Paulo já começa, ó, no peito da gente. Ó, dando um pontapé, né? Um soco no peito. Irmãos, eu não quero que vocês estejam desinformados sobre esse assunto. Ele já começa nesse tom. E aí ele fala assim, ó: vocês sabem, ou seja, tá lembrado aí? Você lembra quando você era gentil, ou seja, quando você ainda não tinha abraçado a Cristo, na sua velha vida, antigamente, os seus hábitos anteriores, ele tá resgatando isso. O que que ele tá dizendo para você? Antes de você conhecer a Cristo, antes de você ser batizado, antes de você estudar a palavra de Deus, antes de você querer começar a viver como um cristão, você recorria a quem? Aos ídolos mudos. Quem são os ídolos mudos que Paulo se refere aqui? São as imagens, são as estátuas, as imagens que nós temos e muitos têm. Imagens de santos, de ídolos, de deuses, são imagens. Há pessoas que têm em casa, inclusive, um espaço reservado para essas imagens. Né? A fé está nestas imagens, a fé está nesses ídolos, como fala o apóstolo Paulo. Mas eu quero trazer o seu raciocínio para o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que os ídolos mudos não sabem nada, não têm condições de orientar, não têm condições de salvar, de curar, de proteger, porque eles não têm poder. E aí ele está resgatando em você essa lembrança de uma vida anterior, ao conhecimento de Cristo e da própria palavra. Então ele está dizendo assim, ó, você não pode ser desinformada sobre esse assunto dos dons, de dons espirituais. Você lembra quando você não conhecia a Jesus, que você recorria aos ídolos mudos e esperava que eles te guiassem? Pois é, as coisas não funcionam desse jeito. E aí Paulo faz um alerta. Ele faz um alerta para mim, para você, porque na época que Paulo escreveu, a igreja de Corinto era uma igreja com cristãos com muitos dons. Muitos dons. Eles tinham muitas habilidades espirituais, mas essas habilidades espirituais eram usadas em benefício próprio. Não eram usadas para fortalecer a igreja, não eram usadas para restaurar, para evangelizar, para fortalecer. Os dons espirituais dados pelo Espírito Santo aos cristãos da igreja de Corinto eram usados de maneira indistinta, ao bel prazer de quem tinha o dom.